vezes vinham os levantes, muitas vezes vinham as pedradas, muitas vezes vinham as calúnias, mas o Senhor, Ele é aquele que honra. Eu sei que a nossa igreja, irmãos, para falar aqui o que Jesus mandou, né? Eu vou chegar onde o Senhor Ele já colocou no meu coração aquilo que eu vou falar nessa noite, mas antes de falar o que o Senhor colocou diante do meu coração, quero dizer que mesmo em pequena quantidade, o Senhor Ele não tem nos deixado, aleluia. O Senhor Ele não tem nos abandonado, o Senhor Ele não tem nos rejeitado, porque eu quero dizer, irmão, que mesmo nas minhas lutas, mesmo nas adversidades, pessoas têm me peço oração e eu tenho orado, e depois aquela pessoa tem chegado e tem ligado para mim ou pessoalmente e me agradece. Eu digo, não agradeça a mim não, agradeça ao Senhor, porque eu fui canal de Deus na sua vida. Então a gente sabe, irmão, que quando a gente estamos fazendo a obra do Senhor, vai se levantar muita coisa para nos querer parar, para nos querer nos entristecer na caminhada. Porque o que eu quero dizer é que ao longo desses anos, não falo nem do tempo do pastorado, eu falo da época que eu aceitei a Cristo, que é muitas pedradas, são muitos empecilhos, são muita coisa e são muitas adversidades para muitas das vezes a gente querer parar. Quem é que um dia não teve vontade de desistir? Quem um dia não teve vontade de parar? Muitas das vezes a luta está sobre a nossa vida maior do que a nossa cabeça, e a gente no momento, na nossa pequenez, a gente diz, o Senhor não está mais comigo, porque eu tenho orado, não tenho visto nada, eu tenho buscado o Senhor, e parece que quanto mais eu busco ao Senhor, mais as lutas sobrevêm, as pedradas sobrevêm, a prova sobrevém, mas o servo de Deus, ele tem que saber, ele tem que ter ousadia e saber que quando a luta vem, quando a prova vem, é porque Jesus está provando. Aleluia, glória a Deus. Porque seria algo de errado sobre minha vida se eu, como servo do Senhor, se não viesse as lutas sobre mim, se não viesse as pedras sobre mim, se não viesse a perseguição sobre mim. Então, se fosse só bonância, podia dizer que o meu evangelho tinha algo de errado na minha vida. Mas quando vem a prova, quando vem a luta, quando vem as adversidades, eu tenho que saber, Jesus, o Senhor está no controle, o Senhor está no barco, aleluia. Como o salmista aqui ele diz, né? Os que confiam, mas é preciso confiar. Não adianta, louvado seja o nome do Senhor, eu chegar aqui na igreja, seja no altar, seja na nave, e eu estar cheia de fé, e eu estar passando para o povo uma fé sobrenatural, e quando eu saio dessa porta, a dúvida vem sobre a minha cabeça. Aquilo que eu preguei para o povo, porque para mim não foi. Então que a gente venha aprender, aleluia, a confiar e saber, aleluia, que Ele vai, aleluia, atender a minha e a tua petição, assim como Ele fez na vida de Ana. Ele vai fazer na minha e na tua vida, Ele vai escrever a minha e a tua história, louvado seja Deus. Glória a Deus. Então eu quero dizer, irmão, que Jesus Ele é fiel, Ele é bom. Por esses dias, eu venho orando ao Senhor. Deus sabe que eu venho apresentando algo nas mãos do Senhor. Eu estou lá em Jeremias, como eu disse aqui, na última terça-feira, que eu estou lá em Jeremias 33, no verso 13, que diz, clamas a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Então muitas das vezes nós estamos pedindo algo ao Senhor, e o Senhor muitas das vezes ou Ele está demorando fazer, ou Ele não faz, porque para mim você entender que é Ele que está no controle da minha e da tua vida, é Ele que está no controle da minha e da tua história, louvado seja o nome do Senhor. Não adianta muitas das vezes chegarmos na casa do Senhor, e aqui no altar da casa do Senhor, eu abri a minha boca e eu disse assim, Senhor, eu vou fazer para o Senhor isso e aquilo e algo mais. E o Senhor sabe que eu não tenho capacidade de fazer. O Senhor sabe que eu não tenho estrutura para fazer aquilo ali. Então eu estou falando, aleluia, quem sabe
mas eu não preciso me achar. Quem tem que achar isso em mim é Jesus. Mas eu quero dizer que por esses dias eu estava orando, me pedindo algo ao Senhor. E quando foi, no sábado para amanhecer o domingo, eu fui orar a Deus, como eu sempre oro na madrugada, e eu disse para Deus: Senhor, mas porque o teu de pé está demorando tanto, a resposta que eu estou esperando, o Senhor ainda não me deu. E o Senhor falava para mim: tudo é no meu tempo. Nada é no seu tempo, nada é na sua hora. Acalma o seu coração, porque eu vou fazer, mas é no meu tempo e na minha hora, e no meu momento. Porque o teu tempo e a tua hora e o teu momento não é bom, mas o meu é. Aleluia. Porque a minha vontade, ela é perfeita e agradável. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a gente possa entender, irmão, que a hora de Deus não é a minha hora. Tudo é na hora do Senhor. Tudo tem um propósito. Mas eu quero dizer que eu orando, o Senhor, Ele me apresentava algo e eu disse: Senhor. E quando foi na madrugada de domingo para amanhecer ontem, Deus, Ele me mostrou o mesmo mistério que Ele não tinha me mostrado no sábado à noite, no sábado de madrugada. Quem quiser vai questionar com Deus, não é comigo. Porque eu não estou aqui, irmão. Eu posso dizer, eu, pastora Lúcia, bispa Lúcia, eu não estou aqui para fazer a minha vontade. A vontade aqui é a de Deus, não é a minha. A vontade da pastora, pelo menos a minha, não prevalece. Eu não quero que prevaleça. É a de Deus. E eu disse: Jesus, mas eu já levo tanta lapada no espinhaço, vou levar mais? E Ele disse para mim no meu coração: não se preocupe com as pedras. Não se preocupe quando alguém questionar, peça que venha questionar a mim. E eu não falei com ninguém, estou calada até agora, mas eu vou dizer aqui agora, antes de falar o que Jesus está mandando falar. Não falei com a diaconisa, irmã de Leusa. Não falei com a missionária Lindalva, nem muito menos com a missionária Ivete. Estou calada até agora. Mas hoje eu vou aqui dizer o que Jesus mandou. Receba quem quiser. Quem não quiser, vocês e Deus. Eu vou sair daqui, livre, na certeza que eu falei o que Jesus mandou. E receba quem quiser. Não estou preocupada quem vai receber ou deixar de receber, não. Mas eu quero dizer para a missionária Ivete: tem direção para você. É para a missionária Ivete que nessa noite eu quero entregar o mistério de Deus. Quando eu estava orando ao Senhor, e Deus, Ele me dizia: filha, sabe por que se levantou uma grande tempestade e ainda vai se levantar mais? Porque quem não é espiritual nunca vai estar satisfeito com quem está na minha presença, buscando a minha presença a todo momento. E eu quero dizer para a missionária Ivete, nessa noite, com direção de Deus: não é porque sou sua mãe na fé, não é porque sou sua amiga, não é porque sou sua pastora, não é porque sou sua bispa, só vou falar porque Jesus mandou. E eu não vou sair daqui e engolir fogo, não vou não. Porque o Senhor me mostrou o mistério no sábado para amanhecer o domingo, e mostrou o mesmo mistério domingo para amanhecer a segunda-feira, que foi ontem. E eu disse: eu não vou falar com ninguém, eu vou falar na igreja. E eu não sabia. Olha Deus como é bom, olha Deus como é maravilhoso. Eu não sabia que nessa noite eu ia fazer uma palavra, porque pregadora eu não sou eloquente não, viu? Eu sou serva do Senhor, mas eu não sou pregadora. Jesus sabe. Jesus sabe que eu gosto de fazer tudo para Jesus. Me perdoa, Jesus, mas eu não gosto de pregar. Não vou mentir. Vou mentir para agradar ninguém, irmãos. Jesus me conhece, sabe? Jesus, eu faço tudo que o Senhor quiser. Mas a pregação, eu acho que não nasci para pregar, não. Mas eu falo o que Jesus mandar. E eu quero dizer, missionário Ivete, para você nessa noite, na direção de Deus:
Deus tem, Ele já tem, mas Ele vai aperfeiçoar a cadeira. A cadeira. A cadeira. Que cadeia, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Está repreendido esse negócio em nome de Jesus. Jesus vai aperfeiçoar a cadeira. A cadeira Jesus vai aperfeiçoar. E Ele mandou lhe dizer que Ele vai lhe dar entendimento. Ele vai abrir a sua mente um pouco maluquinha, que às vezes não entende muita coisa. Ele não, para Deus nada é impossível. É impossível para mim, para você, para qualquer um, mas para Deus nada é impossível. E tudo é possível àquele que crê. Então somente nisso. Jesus vai abrir a sua mente como abriu a madre de Ana. Ana tinha a madre fechada, atrofiada, quem sabe, penso eu assim. Assim como você tem a sua mente um pouco só Jesus, mas Jesus vai abrir a sua mente. Jesus vai colocar palavras lindas na sua boca que você vai falar, nem você não vai entender. Mas Jesus vai fazer. Glória a Deus. Louvado seja o nome. Vai ter questionamento. Jesus já está me dizendo que vai ter questionamento, mas vai questionar com Jeová. Não é comigo não. E eu quero dizer para a Ivete, essa noite, você vai ser vice-dirigente do ciclo de oração. Amém. Queira você ou não, é você e Deus. É você e Deus. Sabe por quê? Porque o ciclo de oração precisa de uma vice-dirigente. Amém. Precisa. Então, nas minhas orações, eu estava pedindo ao Senhor: Jesus mande, Jesus mande, Jesus levante, Jesus faça, Jesus. E Jesus fez. Amém. E Jesus fez. E não queira fugir do mistério de Deus. Não queira fugir você do mistério de Deus. Porque quando a gente foge daquilo que Deus tem para mim e para você, a gente paga um alto preço. Cuidado que eu quase desci a cova, porque eu não queria a posição que eu tenho hoje. Oi? Eu quase desci a cova porque eu não queria a posição que hoje eu estou. Uma posição difícil, uma posição que só Jesus na causa. Mas eu estou aqui. E quantas vezes eu disse para o Senhor: Jesus, eu não quero mais. Jesus, eu vou largar. Jesus, eu não quero mais. Senhor, eu não quero mais. E Jesus sempre me sustentando. E Ele sempre me sustentando. E Ele sempre me sustentando, porque é na fraqueza que aperfeiçoa o poder de Deus sobre a nossa vida, na nossa fraqueza. Aleluia. Então quero dizer que todos os departamentos da igreja, irmãos, ele tem que ter uma segunda pessoa, porque a gente que somos o primeiro na igreja, o primeiro de qualquer departamento, eu tenho um exemplo lá em Maruíza, que na época que eu era da Assembleia, a irmã Lindalva conheceu o saudoso irmão Wilson, e ele tinha uma posição na igreja, que ele era dirigente do filho pródigo, e o pastor sempre dizia para ele: irmão, levanta uma segunda pessoa para lhe ajudar. E ele sempre não queria, ele nunca queria, porque ele queria fazer tudo sozinho, só Jesus na vida do irmão. O irmão tinha os olhos que era só Jesus. E quando foi um dia, de repente, ele partiu para a glória. Ele foi para um passeio da igreja, foi para um piquenique lá, que inventaram na igreja. E quando chegou lá na lagoa, lá ele foi inventado de atravessar a lagoa de um lado para o outro, sumiu, morreu. E aí até hoje, o trabalho que ele fazia na Assembleia de Deus, parece que deixou plantado, Jesus perdoai do Senhor, mas parece que deixou plantado foi coisa errada, porque o trabalho nunca mais se levantou. O filho pródigo nunca mais teve trabalho. Pois eu fazia parte desse grupo de evangelismo,
Era um grupo de evangelismo que a gente saía na segunda-feira de noite, só na casa de quem estava afastado. A gente não ia na casa de outras pessoas, a não ser pessoas que a gente sabia que tinha se afastado da igreja, que não estava vindo mais nos cultos. A gente ia atrás dessas pessoas e resgatava essas pessoas de volta para a igreja. Então é muito importante, irmão, ter uma segunda pessoa, porque nós não sabemos o que vai acontecer com a gente nem daqui a 20 minutos, que dirá amanhã Deus pertence. Então nessa noite eu quero dizer, irmão, que a palavra de Deus aqui diz que os que confiem porque Deus ele vai fazer, confie porque Deus ele vai agir, em nome de Jesus. Então terça-feira que vem o nosso presbítero vai poder estar aqui, que está trabalhando. Então na outra terça-feira que o presbítero vai estar aqui, eu quero empossar a irmã Ivete como vice-dirigente do ciclo de oração, com autorização clara da nossa diaconisa irmã Edileuza, né? A gente sabe que na época que a irmã Edileuza passou mais de mês dentro do hospital, o trabalho foi muito difícil na igreja, teve um trabalho, mas foi difícil, né? Então assim, irmão, tendo uma pessoa, a outra faltando, a outra já sabe que não vai, né, faltar os cultos, vai fazer do mesmo jeito. Então tem a diaconisa irmã Edileuza, tem a missionária Lindalva, tem a missionária irmã Ivete, né? E Deus vai mandar mais. Eu creio que Deus vai mandar mais, porque Deus não está satisfeito só com essas três. Deus ele quer mais e mais e mais e mais e mais, viu? E Deus vai chegar e fazer. Então nessa noite, irmão, não foi uma pregação, mas foi o que Deus mandou. E eu quero louvar nessa noite, em nome de Jesus. Quero dizer que vai passar. Oh, glória. Aleluia. Glórias a Deus. Então que nessa noite nós possamos, né, receber de Deus aquilo que o Senhor ele quer fazer sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus.